Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Que treta, né, gente? Se a gente for pensar bem, né? Imagina se algo semelhante acontecesse conosco, né? O José aqui, ele teve que engolir o orgulho dele, né? Ele teve que abrir mão da vontade dele. O que o anjo falou com ele, isso lhe traria problemas sérios, problemas graves, né? Porque ele ficaria como estigmatizado por de repente ter tido relações com Maria antes de consumar o casamento, né? Aí o pessoal ia comentar, a gente já falou isso, esse menino aí nasceu de 10 meses, será, né? Então, num vilarejo, uma aldeiazinha, todo mundo sabia da vida de todo mundo, o mundo sempre foi assim, e não seria diferente, né? Isso seria comentado, mas ele corajosamente abre mão da vontade dele e assume cuidar do Filho de Deus, ser pai do Filho de Deus. E é interessante porque a gente pode pensar que isso está muito distante da nossa realidade, mas é lindo ver quando a gente estuda teologia bíblica, que é uma expressão, quando você observa que a Bíblia ela tem uma história só e tem histórias como que paralelas, que elas se encaixam e elas são como que cíclicas, para servir de exemplo e vida para as próximas gerações. Por exemplo, quando Deus diz lá em Gênesis 1 que Deus descansa de toda a sua obra que como Criador fizera, você pode pensar, né? Deus não cansa porque Ele é Deus. 2, por que então que Ele descansou? Não é? Esse termo descanso, descanso de Deus, você pode correr na Bíblia desde lá de Gênesis até Apocalipse e ver que Deus tem essa percepção para nós, e a nossa história ela vai ser levada nessa direção do descanso. Não é que Deus fica cansado, né? Não é que Deus se cansa, é porque Deus estava deixando o modelo para nós. E que modelo é esse? Ele, como Criador de todas as coisas, ele começou um trabalho, ele dominou o caos pelo poder da sua palavra, criando todas as coisas, até que ele terminou de criar. E aí, quando ele termina de criar, e ele pega e vira para o homem, e diz que o homem tinha um trabalho também a fazer. E aí, o que isso diz para nós? Que Deus falando para nós, ou para Adão e Eva, assim como eu terminei o meu trabalho, você também precisa terminar o seu para entrar num descanso. Não é uma coisa estática de ufa, estava cansado, estava estressado. Não, é porque existe uma obra a realizar. E tanto é que Adão e Eva eram nus e não se envergonhavam, né? A nudez de Adão e Eva diz respeito que eles não tinham completado a obra que eles tinham para completar, porque quando eles completassem, aquela nudez diz respeito que eles seriam revestidos, por assim dizer,
de uma glória maior. Então, a gente pode correr na Bíblia nessa expressão de descanso, né? Tanto é que quando Noé nasce, os pais de Noé dão esse nome para ele, exatamente porque eles pensavam assim, olha, chegou a hora daquela promessa que Deus deu lá no Éden para os nossos antepassados de se cumprir, quando Deus nos livrará das nossas fadigas. Então Noé tem essa percepção de descanso. E aí a gente vê o tempo todo dentro do Velho Testamento os recomeços, os reinícios, os regênesis, por assim dizer, e aquela expectativa de um descanso, até que vem Jesus e ele faz essa obra, ele realiza a obra, ele consuma, ele bradou na cruz, está consumado, não é? E o autor aos Hebreus diz que nós precisamos entrar no descanso pela fé, e que nós já estamos nesse descanso. Aquela expressão que um dia eu ensinei para vocês, dizendo a respeito do já sou salvo, mas ainda não. Já estou no descanso de Deus, mas ainda não, de modo que eu preciso me esforçar para entrar no descanso de Deus. Existe um descanso maior preparado, ou seja, que é a glorificação, é o final de todas as coisas, tal como conhecemos, e o início de coisas novas. Então, quando a gente olha para a vida aqui de José, o que Deus pede para José, para que ele assumisse o filho dele, para que ele assumisse aquela realidade do Filho de Deus, o Emanuel que estava nascendo, que estava chegando, e ele teria que cuidar do Emanuel, do Filho de Deus, né, de Deus mesmo, né, encarnado. Ele obedece e ele tem que engolir o orgulho dele, de repente ou lidar com uma mulher que não foi muito certa, ou ele ficar com a pecha de apressadinho. Hoje, no mundo que a gente vive, não tem problema as pessoas terem relações sexuais, né, antes da consumação do casamento, antes do casamento. Não tem problema na cultura. Para Deus continua tendo problema, Deus é o mesmo, né? Relações sexuais não deveriam ser feitas antes do casamento, né? Mas é muito difícil você pegar uma moça hoje que fala assim, eu casei virgem, ou um rapaz dizendo, eu casei virgem. Mas a gente precisa continuar batalhando nisso para que essas coisas, o remanescente de Deus, as pessoas continuem a lutar por santidade nesse quesito. Mas então a vida de José, aquilo que Deus vai pedir para nós, se parece, sim, de alguma forma. Veja, José teve que reconhecer que ele ia precisar completamente de Deus. E o anjo falou com ele que Deus estaria com eles, né? E que ele podia assumir isso aí porque Deus estaria se responsabilizando por eles. Ele teve que abrir mão de seus planos e do seu orgulho, não é? E ele teve que ter coragem para assumir isso tudo. Então, a entrada da palavra de Deus, do verbo de Deus que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ele coloca para nós também a necessidade de ter coragem, de receber ousadia, de receber intrepidez, para viver a vida cristã, para ter comunhão com Deus, para ter comunhão com o verbo de Deus, para ver o verbo de Deus crescer dentro do nosso coração, até chegarmos à maturidade, à plenitude de pessoas perfeitas, conforme diz Paulo lá em Efésios. Então, a minha oração para nós nessa semana é que Deus nos encha de coragem, que Deus nos encha de ousadia, que fiquemos cheios mesmo de ousadia, de intrepidez, de coragem. A gente vai observando assim a realidade que está à nossa volta e as demandas que Deus pede de nós, e a gente vê que o que a gente precisa mesmo é de coragem, ou num português, e com expressões um pouco mais rústicas, o que a gente precisa mesmo é de criar vergonha na cara, né? E falar, não está tudo bem, eu estou sendo omisso, eu estou sendo negligente, eu estou andando como que robotizado, eu me permiti me tornar um robotizado, eu estou fazendo as coisas no automático e está tendo na minha vida mais rumores de reclamação, de queixas e de raiva, de ira ou de tristeza profunda do que necessariamente louvores a Deus,
alegria no Espírito Santo e paz no Espírito Santo. Então, a gente precisa sondar o nosso coração e falar, eu preciso viver com mais intensidade, eu preciso ter mais Deus na minha vida. E uma vez que a gente reconhece isso, a gente sabe que Jesus já percorreu o caminho. O nosso trabalho é se arrepender, observar o nosso pecado, observar os nossos dramas, observar as nossas dificuldades, falar, o motivo do Natal, o motivo de Jesus ter nascido, conforme o anjo falou com Gabriel aqui, que o nome dele seria Jesus, porque ele livraria o seu povo dos seus pecados. Então, quando a gente olha para nós e fala, eu sou pecador, eu estou vivendo de modo negligente, omisso, raivoso, estou machucando as pessoas à minha volta, estou entristecendo de repente as pessoas à minha volta. Aí muitas vezes você pode falar, a gente pode pensar assim, não, eu não faço isso. Irmãos, basta olhar o nosso relacionamento conjugal. Ou quantas vezes num dia você chateia a sua esposa e quantas vezes em um dia você chateia o seu esposo e acha que está com a razão. Não é um agente de paz dentro da própria casa, né? Os nossos cônjuges, os nossos filhos, as pessoas que estão mais próximas de nós, elas deveriam ser as primeiras a testificar da glória de Deus, do verbo de Deus, da comunhão de Deus na nossa vida. Então, uma vez que a gente olha para dentro do nosso coração e a gente reconhece, Deus, eu sou pecador mesmo, eu preciso de uma mudança na minha vida, eu preciso de uma mudança profunda. E aí a gente lembra que Jesus é quem veio nos livrar disso. E que Ele começou essa boa obra em nós e há de terminá-la. Então, Deus não vai parar de trabalhar em nós. A nossa responsabilidade é nos quebrantarmos, é nos humilharmos diante dEle e clamarmos por socorro. O que significa Natal? Natal é porque nasceu um presente de Deus, ou seja, a graça de Deus para nós. É o raiar da graça e da verdade de Deus para nós. Por isso, o trabalho de João Batista era chamar o povo ao arrependimento, era preparar o caminho do Senhor. E aí, esse mesmo trabalho, de alguma forma, é um sinal de arrependimento no nosso coração. Quanto mais a gente se arrepende, mais de Deus, mais graça a gente recebe, porque Deus não resiste, Ele não tem resistência alguma. A graça dele está assim, para ser derramada abundantemente sobre um coração que é contrito e quebrantado e encher a nossa vida de alegria. Então, temos que ter coragem, conforme José teve também, coragem de assumir o verbo de Deus, coragem de assumir a palavra de Deus, independente dos sofrimentos, das dificuldades que ele passaria. Receba da parte do Senhor coragem, receba da parte do Senhor força, receba da parte do Senhor intrepidez para ter comunhão com o Senhor, para que essa comunhão, mesmo que seja necessário sofrer, que soframos então, não é? Mas que tenhamos coragem, ousadia e intrepidez. Em nome de Jesus. Receba da parte do Senhor coragem para a gente começar essa semana abençoada, no nome de Jesus. Beijo grande e até amanhã.